O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará tudo quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vocês podem sentar um instante, por favor. Mais uma vez eu cumprimento você, meu irmão, minha irmã, que está aí na sua casa, nos acompanhando através das redes sociais aqui da Paróquia Bom Jesus das Oliveiras. E a liturgia da palavra de hoje nos faz um chamado de atenção importantíssimo. Vocês devem conhecer muita gente, se não tanta gente assim, ao menos uma ou outra pessoa que já fez novena conosco, já participou de semanários dedicados aos nossos padroeiros, que já celebrou com muita fé Cerco de Jericó na nossa paróquia, que já fez peregrinação ao Santuário de Aparecida, ao Pai Eterno, ou sei lá onde, que já assumiu ministérios na vida da igreja, já foi catequista, já foi ministro, coroinha, acólito, mestre de cerimônia, músico, e que em determinado momento da caminhada virou as costas para tudo isso. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço. Tem gente que já deu catequese na nossa igreja e que ao mesmo tempo que dava catequese, ia na catequese no sábado, dar aula de catequese e na terça-feira no centro espírita. Por que o padre está dizendo isso? Porque a primeira leitura fala exatamente disso. Ó, Gálatas insensatos, vocês começam no espírito e terminam na carne. Vocês progridem e depois regridem. Vocês vão no espírito e depois voltam na lei. Vocês vão por Jesus e depois voltam na doutrina. Isso é insensatez. Quando a gente caminha com o Espírito, não precisa voltar
à doutrina, ou à carne, ou a ensinamentos humanos. Você está conduzido por esta luz divina, por esta força que é o Espírito de Deus. E é um chamado de atenção forte, porque muitas vezes nós também corremos o risco. Não é porque foi aquele que não pode ser eu. Não é porque foi aquele ministro, aquela catequista, aquele coroinha, que não pode ser esse padre. É triste, mas é verdade. A gente pode crescer na fé e depois voltar a ser nanico nesta mesma fé. Então nada disso, diz São Paulo. Uma vez que você se coloca diante de Deus, no seguimento de Cristo, sob a luz desse Espírito, você não pode ser insensato ao ponto de regredir. É para frente, é vislumbrando a Jerusalém celeste que nós temos que caminhar. Primeira leitura de hoje. Aí depois nós passamos para a leitura do Evangelho. Esse Evangelho parece que está meio solto, porque ele é sequência do de ontem. E como ontem foi a memória de Nossa Senhora do Rosário, então nós proclamamos aqui o anúncio do anjo a Maria. Lembram disso? Mas, se ontem não tivesse sido memória de Nossa Senhora do Rosário, nós teríamos proclamado o início do capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Quem é que se lembra dos primeiros 4 capítulos do Evangelho de Lucas? Do que fala? Adriana, olha aí na sua Bíblia em inglês. Ela é chique, essa mulher, viu? Se alguém quiser aula de inglês, fala com ela. Antes de você falar, eu vou dizer, você só diga se eu estou mentindo, viu? Os discípulos reunidos com Jesus dizem a ele: Mestre, ensina-nos a rezar, como os discípulos de João pediram que ele ensinasse, ou aprenderam com ele. Ou como João ensinou aos seus discípulos. E Jesus diz: quando vocês rezarem, digam: Pai, tá certo? Santificado seja o teu nome. É a oração do Pai Nosso. Então, obrigado, viu? Só para eu não mentir sozinha. Então, quando a gente lê o texto de hoje, necessariamente precisa voltar para o de ontem, para o início do capítulo 11. Você vai poder pedir a Deus o que você precisar. E você vai ser atendido. Agora eu paro e pergunto a você, não me responda, apenas pense. Quantas vezes você já pediu alguma coisa a Deus em oração e não foi atendido? Eu já pedi algumas vezes. Não é porque Deus não quis me dar, é porque eu não soube colocar em prática o que rezei na oração do Pai Nosso. Eu vou ter os meus pedidos atendidos, eu vou bater e a porta vai ser aberta, eu vou gritar e alguém vai ouvir, eu vou pedir e Deus vai me atender quando eu souber praticar o que rezo na oração do Pai Nosso. Quando eu souber santificar o nome de Deus. Mas, padre, como é que eu, pecador, vou poder santificar o nome do Senhor? O Deus já é santo. Nós é que precisamos santificar o nome dele entre nós. Com as minhas palavras, com as minhas atitudes, com o meu comportamento, com o meu jeito de ser. Alguém precisa olhar para mim e ver que eu santifico o nome de Deus na minha vida. Aí sim eu começo, desculpa a palavra que eu vou usar, a ter moral diante de Deus para bater e a porta se abrir, para pedir e Ele me atender. Mas mesmo assim eu ainda insisto, se eu pedir, mesmo que eu santifique o nome de Deus com as minhas atitudes, e eu pedir a Deus e não for atendido, Deus continua sendo Deus do mesmo jeito. Deus continua olhando para mim da mesma maneira. Só que como Deus conhece o meu futuro, Ele sabe se o que eu estou pedindo agora vai me fazer bem ou mal amanhã ou depois.
Então não adianta eu pedir para a minha vida a Deus algo que seja ruim amanhã, mesmo que seja bom agora, Ele não vai me conceder. Você pode continuar pedindo à vontade. Então o Evangelho faz essa sequência de hoje relacionado com o de ontem. Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, ele diz: amigo, me empresta 3 pães. Mas que pobreza, não? Recebe um amigo em casa, não tem nem 3 pães para dar de comida. É amigo pobre, né? E vai atrás do outro amigo que tem, mas já está dormindo, já está deitado, já não quer mais se levantar. E Jesus diz: olha, se ele não se levantar porque é seu amigo, ele vai se levantar ao menos por causa da sua impertinência. Eu queria que a gente pegasse esse texto aqui de hoje, que nós proclamamos. A Adriana vai de novo conferir na Bíblia chique dela. No capítulo 18. Se eu estiver errado, não tem problema, me corrija. Diga no 19, mas é de 17 a 19, está por aí, de Lucas. O texto da viúva insistente, lembra disso? Numa cidade havia uma viúva que se dirigia insistentemente a um juiz iníquo, injusto. Se não me engano é 18, se não for é por aí, por pertinho, não vai demorar muito para você achar. E lá, o juiz sendo injusto, por causa da insistência da viúva, ele vai atendê-la dizendo: eu vou fazer justiça a essa viúva para não ser acusado depois. Ela está me importunando. E lá no texto bíblico, Jesus diz à multidão que escuta: se o juiz injusto resolveu fazer justiça por causa da insistência da viúva, imagine o que Deus, justo juiz, fará conosco quando a gente pede a Ele com insistência, quando a gente necessita e se coloca diante dEle. A mesma coisa que está no Evangelho de hoje. Quem de vós, diz Jesus aos discípulos, que tem um filho, e aí ele dá uma cacetada pesada e ele bate na gente também hoje. Quem de vós, pai de família, tendo um filho que pede um ovo, vai lhe dar um escorpião? Você que é pai, mesmo injusto, às vezes, você que é pai e é humano, tem seus defeitos, tem seus limites, tem seus pecados. Quando teu filho precisa de algo, ele te pede, você dá aquilo que ele precisa. Não é assim? Agora tem uns pais que estragam, né? Que às vezes dá mais do que o filho precisa. E estraga, viu? Se você acostuma a dar as coisas a seu filho, tudo que ele pede você dá, saiba que não está ajudando não. Pode estar atrapalhando, porque teu filho vai crescer achando que pode tudo, porque tudo que ele precisou, tudo que ele quis, você deu. Tem que mostrar, por mais que você tenha dinheiro e possa dar, não faça isso, que está educando mal. Mas qual é o pai que vê o filho precisando e pedindo e não atende prontamente? E quando não dá, fica com o coração apertado, ou não? Não? Mas tenho certeza que o sentimento é de querer dar. Aí Jesus diz aos discípulos: se vocês que são maus, essa palavra é dura, né? Se você é humano que é mau, que não tem em si os mesmos sentimentos de Deus em relação à humanidade, sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus não dá coisa para nós, Ele nos dá o seu Espírito. Gente, é a coisa mais linda do mundo esse evangelho de hoje, viu? Ele não dá coisa para a gente, Ele dá o Espírito Santo, para que a gente tenha força, tenha coragem, tenha entusiasmo, possa seguir e ir atrás daquilo que nós necessitamos. Esta é a orientação de Jesus no evangelho de hoje. Deus não nos dará coisas,
Ele nos dará, ou nos dá, o seu Espírito, para que a gente tenha força e possa, sem sombra de dúvida, ir atrás de tudo aquilo que nós precisamos. Aqui um conselho, gente. Não vamos correr atrás do que nós queremos. Senão a gente se cansa. E cansado, a gente não vai ter sequer o que a gente precisa. Vamos primeiro atrás do que a gente precisa. E depois, satisfeito, a gente pode até ir atrás do que quer. E talvez a gente consiga. Não é que Deus quer dar o que a gente quer, mas Ele nos dá força para que a gente possa viver com dignidade. Nada desse negócio de prosperidade, mas Deus não quer ver os seus filhos passando necessidade. Então peça e você vai receber. Bata e a porta será aberta. Mas quando você estiver em sintonia com seus irmãos, quando você for capaz de perdoar à medida que foi perdoado por Deus, porque é isso que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. E como eu fiz referência à oração do Pai Nosso, que está no início do capítulo 11 do Evangelho de Lucas, o Papa Francisco, junto com uma comissão, fez uma pequena, mas significativa alteração no Pai Nosso. Mas, padre, o Papa pode fazer isso? Pode, por uma questão de tradução, pode. Aliás, já é a segunda mudança no Pai Nosso que acontece para nós. Quem de vocês não se lembra quando a gente rezava? Deixa eu ver se eu me lembro. Perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Não era assim que a gente rezava o Pai Nosso? Os mais velhos? Jorge, Graça, os meninos da época, né? Perdoai as minhas dívidas, como eu perdoo as dívidas daqueles que devem para mim. Está lá no Pai Nosso. Depois nós colocamos, perdoai os nossos pecados, né? Assim como nós perdoamos aqueles que também pecam contra nós. Ou as ofensas. Agora, o pedido vai começar a valer, nós vamos começar a rezar diferente no primeiro domingo da Páscoa do ano que vem, que nós rezamos, não nos deixes cair em tentação, não é isso que nós rezamos? E o Papa mudou para a gente rezar, não nos deixe sucumbir na tentação, porque quando eu digo, não me deixe cair em tentação, e eu caio na tentação, eu posso colocar a culpa em Deus, só posso ou não posso? O Senhor pediu para não me deixar cair, o Senhor me deixou cair. Então agora o Papa diz, vamos pedir para que se a gente cair, caso a gente caia, Deus não nos deixe caídos lá na tentação, mas que Ele possa nos tirar dessa tentação. Vai ser mais gostoso rezar assim, com essa visão. Também Ele fez uma outra mudança na profissão de fé. Não, no hino de louvor. Mas isso eu falo em outra ocasião. Agora vamos ficar só com o Pai Nosso, para a gente ir rezando desde já, fazendo essa pequena mudança no jeito de rezar a oração do Pai Nosso. Mas pode ter certeza que nós vamos demorar um bocadão para entrar no ritmo desta nova mudança. E só passa a valer, como eu já disse, a partir do primeiro domingo do tempo da Páscoa do ano que vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.